tecnologia, você pensa em? Internet, smartphone, foguete, Alexa, Homem de Ferro, Não, inteligência artificial. também não. Poderia Isso. ser, mas ninguém pensa em saúde, bioeconomia, bioquímica, vacinas. Importante. Hoje vamos falar de futuro, mas pelo olhar de inovações e tendências. Talvez a gente descubra que elas estão no lugar que a gente menos espera, né, Babi? Com certeza. Bom, como vocês já perceberam, quem está chegando agora, eu não estou sozinha mais aqui no Falando de Propósito. Temos Júlio de Sá ao meu lado, dividindo essa bancada comigo. Muito bem-vindo, Júlio. É isso, galera. Cheguei aqui para somar com a Babi. Meu nome é Júlio de Sá, eu sou ator, apresentador, sou um homem negro, estou vestindo uma camisa preta, uma jaqueta preta também, com cabelo com dread e trançado. Bom, eu sou a Babi Bono, estrategista criativa e jornalista. Estou aqui, sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, uso óculos de grau, estou de camisa de vestido preto. E hoje a gente vai falar de inovação por uma perspectiva muito diferente. Temos uma convidada super especial aqui, Renata Angeli, doutora em bioquímica, professora da UERJ, faz parte da área de tecnologia da FAPERJ, além de consultora de inovação, propriedade intelectual, empreendedorismo, startups. Tem muita inovação aí fora da tecnologia ou tem muita tecnologia dentro dessa área de inovação? Ela vai responder isso pra gente. Renata, antes de começar, vou te fazer uma pergunta muito importante. Quem é Renata Angeli na fila da inovação? Bem, eu sou a Renata, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, estou usando uma roupa de animal print. Tá lindíssima, aliás. Belíssima, gente. E acho que eu sou uma pessoa que trabalha muito para que a inovação esteja aí do nosso lado, no nosso dia a dia, e que seja muito mais fácil da gente ver, né? Que seja tá muito mais perto. Eu acho que eu sou uma pessoa que quero colocar a inovação para perto das pessoas, né? Para que a gente entenda que é importantíssimo pensar em inovação, porque a inovação salva vidas e muda o mundo e salva o mundo. Gente, eu fico pensando assim, como a gente explica o que a gente faz para os nossos pais, né? Na primeira temporada, o Júlio adora que a gente fale sobre isso, porque ele esteve aqui na primeira temporada. E foi um primeiro sucesso, episódio, tá? Sucesso. Ouçam, tá? O meu Aí episódio. ele voltou, entendeu? E agora ele tá aqui co-apresentando. Mas assim, eu fazia uma pergunta assim, como você explica para os seus pais com o que você trabalha? Então, assim, o que cada um, se eu perguntar aqui o que é inovação para você, você vai falar uma coisa, o Júlio talvez fale outra, eu vou falar outra a partir da minha perspectiva, né, de trabalho, de vida, do que me compõe, do que eu entendo como inovação. O que é inovação? Como é que a gente pode definir, professora, inovação? Bem, inovação é aquilo que a gente vê, né? Inovação é aquilo que eu consigo entregar para a sociedade. Então, quando eu descubro uma vacina, quando eu descubro a cura de algo, se eu estou no meu laboratório, dentro da universidade e estou ali falando com os meus pares, eu estou fazendo algo novo, estou descobrindo, inventando. Eu só falo que isso é inovação quando essa vacina estiver no seu braço. E aí estiver salvando a sua vida. Então, a inovação é o ato da gente descobrir ou inventar coisas novas ou melhorar coisas que já existem, mas que isso esteja sendo usado por uma outra pessoa, que a sociedade enxergue isso, né? Então, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, do smartphone, que eu falo para os meus alunos, sabe o que é inovação? Coloca o smartphone para o seu colega do lado. Fica todo mundo nervoso, né? Porque a nossa vida está no smartphone. Então, como assim a gente vai dar o nosso... Isso é inovação, né? Talvez as pessoas mais novas nem imaginem o quanto um telefone hoje, o quanto a gente depende dele, né? As pessoas mais velhas sabem que, sei lá, quando eu estava na faculdade nem tinha telefone, nem tinha smartphone, né? A gente nem se comunicava assim. Então, inovação é isso, é aquilo que a gente não consegue enxergar a nossa vida sem ela. Ela vem para mudar a nossa vida. Então, está sempre relacionada a grandes tecnologias, mas às vezes nem é. Eu falo que o Brasil é campeão de inovação porque a gente faz muita gambiarra. E a gambiarra é uma inovação. Total. É uma melhoria. A gente salva vidas fazendo gambiarra. A gente salva a vida no hospital, a gente salva a vida nas comunidades, né, fazendo gambiarra. E gambiarra é inovação, porque é a melhoria daquilo que já existe para resolver um problema que as pessoas ainda não tinham resolvido. Então quer dizer que, assim, eu faço muita gambiarra. Imagina. Inovador. Eu posso me considerar um inovador? Pode se considerar inovador. Ai, muito importante isso. Eu vou usar essa palavra agora, vou tirar o negócio da gambiarra. É inovação, gente. Entenda. E eu adorei quando ela falou, porque assim, às vezes a gente fica achando que porque a gente está sendo criativo, criando coisa, inventivo, não necessariamente você está sendo um inovador. Se aquilo não tem uma aplicabilidade de transformar algo, né, para mim ou para o entorno, esse é o seu conceito, pelo menos, né? Você entende a partir dessa perspectiva. O meu conceito, né, não eu que criei, o conceito do que está no manual de hoje, dos grandes pensadores de inovação. É o que eu defendo, o que eu acredito, né? A gente está
É exatamente isso. O Brasil, a gente escuta o tempo inteiro falar que o Brasil é um país muito criativo. Mas a gente está num ranking de inovação lá embaixo. Dos 150 países do ranking, a gente está em 49º. Né? A gente está atrás. Spoiler do meu dado, né? Eu tinha esse dado aqui que eu ia dar mais para frente, mas é isso. Desculpa. Então, mas por quê? Porque a gente usa a nossa criatividade, mas não necessariamente relaciona ela à inovação. A gente adora publicar artigo, né? O Brasil é um dos países que mais publica artigo no mundo. Publicar artigo é descobrir coisas novas, é inventar coisas novas, porque você publica aquilo que é novo. Mas o que aquilo ali está do lado das pessoas? O que aquela novidade está transformando a vida das pessoas? Então, eu sou uma pessoa que trabalho para que as descobertas, as novidades cheguem de fato a serem inovações, que mudem, que melhorem a vida de alguém. E na área da saúde, como eu sou biomédica, né, como eu sou na área da saúde, é claro que a gente sempre quer inovar para melhorar a vida de alguém. E é isso, né? Esse é o meu propósito. E o Rio de Janeiro, o Renata, é um lugar assim que é muito cheio de tecnologia e inovação, né? E você encontra onde você menos espera. Então, para você, assim, onde que a gente encontra essa inovação? Só nas empresas? Não, acho que na verdade o Brasil e o Rio segue isso, né? A gente tem uma inovação, a gente tem as empresas que têm medo de inovar, porque a inovação ela tem um risco, né? Você não inova sem arriscar. Ninguém inova sem arriscar. Então, para arriscar, você depende de dinheiro, de fomento e etc. Então, para as empresas, isso é mais complicado. Então, onde a gente consegue pensar em novidade? Nas universidades, nos institutos de pesquisa. Está todo mundo ali querendo gerar inovações, né? Então, no Rio, por exemplo, a gente tem inovação no carnaval, né? A economia criativa do Rio de Janeiro. Eu falo que eu sempre dou esse exemplo. A Disney esse setor de tecnologia, de inovação industrial, ele foi criado a partir de um desenho. E o que é um desenho, se não uma criação, uma economia criativa, né? Então o cara fala, criou um desenho do rato e o negócio virou o que virou. Então, saber transformar a sua criatividade em inovação. Então, acho que no Rio a gente tem essa loucura de criatividade, né? É uma cidade que transpira criatividade e que a gente está tentando trazer essa criatividade para gerar, de fato, inovação, né? Mas nos rankings aí do país e etc., a gente está tentando conseguir transformar, por exemplo, a gente tem 5 universidades, né? Tem Fiocruz, aí falando um pouco da saúde, tem Biomanguinhos, né? Então a gente tem muita pesquisa sendo feita e a gente precisa que essa pesquisa vire inovação. E a gente está tentando fazer isso. E foi isso que te moveu, assim, você trabalhou com se formou em bioquímica. Eu era uma cientista, como é todo mundo, né? A gente faz um curso na área de saúde, aí a gente quer ir para a área acadêmica. Então, o cientista no Brasil, ele vai para a área acadêmica, que é uma coisa que não é assim no mundo todo. No mundo todo, o cientista vai estar na empresa, o cientista vai estar nos institutos, na NASA, vai estar no Comitê Olímpico, né? Tem ciência em todos os lugares. No Brasil, a gente está 90% da ciência dentro das universidades, dos cientistas dentro da universidade. Então, eu queria ser cientista, desde pequena, gostava de misturar coisas. Então, eu fiz um mestrado, um doutorado e ia ser professora da universidade. E aí, quando deu esse clique, assim, de que mesmo essa disciplina tão técnico-científica, peraí, isso aqui é inovação, eu vou trabalhar com inovação, eu vou sair da porta da academia e eu vou começar a trabalhar com as empresas, eu vou começar a trabalhar com as pessoas. Porque eu estava no meu laboratório criando um antifúngico, que é um medicamento, né, para cuidar de pessoas que têm infecção por fungos, que é um tipo de infecção que ainda mata muita gente, principalmente em países menos desenvolvidos, né, que são as infecções oportunistas. Então eu estava criando, achava eu que estava criando um antifúngico, mas eu estava descobrindo só a reação da minha proteína de defesa com um fungo. E aí eu pensei assim, mas para criar um medicamento, eu não sei nada, eu só sei chegar até aqui. E daqui para lá? Mas eu não sabia nada, os meus orientadores não sabiam nada, ninguém falava sobre isso na universidade. E aí eu pensei, se a gente na universidade está descobrindo coisas novas, essas coisas novas chegam para a sociedade como? E aí, não foi fácil assim, né? Não foi com esse plim. Enfim, não sabia o que eu ia fazer e aí pensei, não, existe um lugar que eu posso ir, que é a área de inovação dentro da universidade. Existe isso, né? Existe uma lei que obriga as universidades a terem um departamento de inovação. Aí eu fui para esse departamento
E aí achei a minha razão social, né? A minha razão de ser, de falar para os meus alunos de que eles não precisam só ficar na universidade, que é legal ficar na universidade, mas se você tiver uma empresa e se você fizer uma vacina e você colocar lá dentro do braço do paciente, também é super legal. Olha, a gente tem a informação, né? Na verdade, a gente sabe que o nosso Lab de Saúde, Senac, ele é super tecnológico. E a tecnologia tem que andar junto ali para poder trazer essa potência da inovação, né? E eu queria saber para você, assim, como que é esse processo para você chegar ao estágio de trabalhar com inovação? O caminho. É só fazer um curso no Senac e fé? O curso do Senac ajuda pra caramba. É, né? Também, Assistir minhas aulas também. Olha Pode aí. fazer o curso do Senac, assistir as minhas aulas. Fazer, né? Esse Não, combo é o perfeito, né? Como episódio vai fazer perfeito. por um curso de extensão. Exatamente, a gente pode criar um curso de extensão. O Senac, eu acho que tem essa... O meu pai tinha uma coisa com o Senac, né? Ele falava assim... Ele achava que a gente sempre tinha que fazer um curso Senac, porque ele não estudou. Então, o curso Senac, para ele, era uma coisa, sabe... que te dava a possibilidade de um emprego. Assim. Então, eu olho esses... Eu sempre conheci o Senac, enfim, esses institutos com esse olhar um pouco mais de admiração mesmo, assim, porque eu sei que pega muita gente, né? E aí não é só você fazer uma vacina, é você inovar, por exemplo, em qualquer área. Então, acho que você tem que pensar nisso, assim, o que eu quero entregar, né? E querer entregar é pensar no resultado. Então, o resultado que eu quero entregar é um produto. Acho que é a primeira coisa que você tem que pensar. E aí, acho que tem que estudar bastante, você tem que saber o que você está fazendo. E estudar além do técnico. Você tem que entender de mercado, você tem que entender de finanças, você tem que entender de marketing. Eu hoje dou aula para os meus alunos e eles têm que me vender um produto. E aí eu faço igual aqueles programas de investimento. Pode falar? Igual o Shark Tank. Então, eu sou investidora... E eu falo pra eles que se eles me convencerem, eles vão ganhar um 10, que é muito mais importante do que um milhão, né? Então, também. Também. convidei. Fiquei interessado. Convido. Vocês podem ser jurados. Assim. Isso, pode virar cadeira. Quando era online, era ótimo. Convidava gente do Brasil todo, né? Na época da pandemia. Demais. Então, é isso. Eles têm que me vender um produto. E aí, eles podem inventar. Eu posso inventar uma vacina pro HIV, por exemplo. Eles têm que, óbvio, me trazer bioquimicamente. Não pode blefar, né? Tem que ter um perfil bioquímico, mas aí eles vão ter que falar de quanto é o preço daquilo, porque a gente não aprende, o cientista não aprende quanto é o preço. E se você não souber de preço, como é que você vai vender uma coisa que você não entende quanto é o gasto, que você vai ter lucro? As empresas têm que ter lucro, enfim. Então você tem que, além do viés técnico, né? Ir para um viés de mercado mesmo, que a gente não aprende nem em cursos direcionados ao mercado, né? Então, Você está falando... Ai, perdão, Julinho. Não, eu só queria completar isso aqui, porque, então, assim, só para eu entender. Então, assistir suas aulas, dedicação, e o curso no Senac é um combo perfeito. Um combo perfeito. A tríade perfeita. Não, só para confirmar aqui, né? Porque a galera tá ouvindo para poder... Gente, procurem a Renata e procurem o Senac. Exatamente. Procurem o Senac depois me procurem. Ou mandem pro Senac me procurar. Produção, copia. Produção. Não, e acho legal porque essa mistura de habilidades aí que você falou, parece que a inovação vai sendo ponte para ocupar outros espaços. Você teve no Rio 2C, que é o maior evento, um dos maiores eventos da economia criativa no país, é um dos maiores eventos de criatividade da América Latina, na Comissão de Mercado e Inovação lá, né? Você conversou. Eu fiquei até curiosa sobre o que será que foi, o que ela estava fazendo no Rio 2C, como ela estava participando no Rio 2C, ou seja, é realmente falar sobre o que você faz para uma outra audiência. E a inovação que faz essa costura para você hoje transitar em todos esses espaços? Hoje eu estou, por exemplo, avaliando o projeto da área de engenharia, mas com foco em inovação, né? Por quê? Eu não vou olhar só tecnicamente o projeto de engenharia. Eu vou olhar se ele tem condição de chegar no mercado. Se ele fez uma comparação com outros preços. A gente tem, com outros produtos, a gente tem na universidade, a gente sempre acha que o nosso é o melhor, né? Então a gente fala assim, eu purifiquei um extrato de uma planta. Todo mundo vai querer o meu medicamento, porque é um medicamento natural, veio da planta. Mas a gente tem tanta regulamentação sobre o que é natural, é tanto trabalho que você tem que ter para purificar uma proteína de uma planta e ela virar um remédio, que você pesquisou sobre isso. E o SUS? Porque quem vai comprar o seu remédio é o SUS. Né? Se você está fazendo algo, por exemplo, uma vacina para malária. O SUS sabe? Você sabe com quem falar com o SUS? Porque a gente adora falar isso, o SUS vai comprar. Mas você sabe o arroba do SUS para falar com ele, sabe? Não é assim. Então, eu olho isso num projeto, né? Lá no Rio 2C, especificamente, eu fui falar sobre direito autoral. Porque eu sou professora de propriedade intelectual e a gente tem
a propriedade intelectual ela não é uma matéria que todo mundo conhece. Então, e principalmente no diretorial, que todo mundo que trabalha com audiovisual deveria conhecer, não há essa é uma coisa muito do direito, as pessoas acham que é uma coisa muito de lei, etc. Então eu fui falar sobre diretorial para o pessoal do audiovisual, né? Que não sabiam, por exemplo, algumas regras, por exemplo, de quem é o diretorial quando você faz um documentário de alguma coisa, ou, enfim, esse tipo de coisa. Que é algo que, de fato, a gente não tem um conhecimento de propriedade intelectual que envolve diretorial. Entendi. E você, então, é professora de patente, né? Que a gente tem essa informação. E conta pra gente como que é transformar essa novidade em inovação. É difícil, né? Você já contou que tem várias barreiras, né? Qual que é a arroba, né? É difícil. Não, mas é difícil porque culturalmente a gente não foi ensinado para isso, né? Culturalmente a gente separou o que está na universidade, nos institutos e daquilo que chega na empresa. A gente, enfim, né? E tem que falar de história, de antropologia, de sociologia, mas a gente separou. Em países que usam a inovação como motor de competitividade, né, e desenvolvimento, não separaram, né? Eles estão juntos. Então, a gente precisa fazer isso. E a propriedade intelectual, as patentes passam por isso. Porque se você descobre algo, inventa algo, e você não protege, isso deixa de ser seu. Uhum. E a gente faz isso o tempo todo. A gente descobre, inventa e publica nos artigos científicos. A gente adora publicar nos artigos científicos. O Brasil é o 12º país que mais publica artigo científico no mundo. Quando a gente publica artigo científico, a gente deixa nosso conhecimento ali. Ali, ó, olha que lindo. É lindo. Se todo mundo achasse lindo também. Mas as pessoas usam esse conhecimento que a gente publica e transformam em produtos, porque tem empresas que vão fazer isso de maneira mais fácil, tem dinheiro para fazer isso de maneira mais fácil e vende pra gente. Tem algum exemplo? Eu gosto de uma fofoca eu aqui. Amo fofoca. Tem várias. A gente gosta. Assim. Aproveita e já conta pra gente assim. A gente tem uma fofoca. Fofoca boa, assim, sobre propriedade intelectual. A gente tem várias fofocas. Né, que devia ter, né? Do audiovisual, a gente tem várias. De patentes, a gente tem várias. A gente tem, pode fofoca, falar nomes, etc. Sei, aí é pra você. Culpa é minha, né? Não, mas a gente tem, por exemplo, um medicamento chamado Captopril, que é um medicamento da indústria canadense, que foi todo purificado aqui no Brasil. Ele é um veneno, a bradicinina, né? A composição. A molécula é purificado da jararaca, que é uma cobra brasileira. A jararaca é uma espécie nativa do Brasil. O professor pesquisador do Butantan purificou o veneno da cobra, achou a bradicinina e publicou. E quem pegou essa bradicinina e transformou num medicamento chamado Captopril foi a indústria canadense. E o SUS compra da indústria canadense, da Baxter. Então, a gente não ganha nada por isso. Isso é o que a propriedade intelectual ajudaria. Ajudaria. Agora, só ajuda se você fizer antes de publicar. Porque a primeira coisa na vida para a propriedade intelectual dar certo é que antes dela se tornar pública, ela tem que ser protegida. E como é que é esse caminho? Assim? Só porque assim, quem está ouvindo a gente agora, para até os chegar... professores pardais, né? Mas também tem os alunos também, né? Que estão assim... Quem inventa coisas, né? O que eu vou estudar, né? Como é que eu... ou um curso de extensão que eu posso fazer, enfim, gente que está procurando outras coisas e tudo mais. Eu fico pensando assim, hoje em dia a gente até com coisa que está muito perto da gente, internet. Uma foto que você coloca, o Júlio é criador de conteúdo, um vídeo que você faz. Eu já tive vários conteúdos roubados. Lives sendo derrubadas pelo YouTube, pelo diretorial. Minha irmã é ilustradora, descobriu que pegaram... E ela não tem milhões de seguidores e tal, assim, mas alguém descobriu o traço dela e quando ela viu, estavam usando fora em coisas, assim. Como que a gente faz para lidar, né, com isso e, ao mesmo tempo, assim, é uma profissão que está aí, que está quicando. Como que a gente entende que dá para trabalhar com isso e como que isso está cercando a nossa vida, sabe? Acho que o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é um lugar que tem muitos cursos gratuitos, né? Tem oficinas, tem as minhas aulas também. E acho que o Senac, inclusive, tem um programa de propriedade intelectual. Quem trabalha com indústria tem que ter, né? A indústria tem que pensar nisso. Eu acho que assim, é se proteger. Onde que a gente protege o direito autoral?
Se você fazer uma música, você protege na escola de música da UFRJ. Né? Se você vai fazer um conteúdo, você tem que ir lá onde você faz filme, né? No mesmo lugar que você protege, que pode ser na escola de cinema da UFRJ também, enfim, algumas escolas de cinema usam isso. Porque, diferentemente das patentes, o diretoral, a patente você tem que ir ao INPI, que é o Escritório Nacional de Propriedade Industrial. O diretoral, se você faz uma música, você vai na escola de música. Se você faz um quadro, você vai em Belas Artes. Se você faz um cinema, faz um vídeo, etc., você tem que ir nas escolas de cinema. Então, não é um lugar fixo para você proteger, né? Mas a marca, eu acho que é a grande sacada, é você proteger a marca. O que é proteger a marca? É o nome do seu podcast, é o nome da sua música. Tudo isso pode transformar numa marca. E o que é uma marca? A Coca-Cola. Né? A marca é talvez uma das 10 marcas mais importantes do mundo. Por que é importante? Porque a Coca-Cola, ninguém no mundo pode fazer um refrigerante e pode botar o nome de Coca-Cola. Pode ser igual a Coca-Cola, porque a Coca-Cola não tem patente, né? Todo mundo acha que a Coca-Cola tem patente. Qualquer pessoa pode descobrir do que é feita a Coca-Cola, eu posso descobrir do que é feita a Coca-Cola e inventar um refrigerante igual a Coca, chamar de Renata Cola, por exemplo. E aí eu posso vender o meu refrigerante, dizendo assim, olha, o meu refrigerante é igual ao da Coca-Cola e custa, sei lá, metade do preço. Mas para isso eu tenho que proteger a Renata Cola. Porque a Coca-Cola é uma marca que não pode ser protegida, não pode ser falada porque ela é protegida. Assim como todas as marcas importantes no mundo inteiro. Então você protege a marca. Assim, até pessoas, assim, tatuadores, a gente tá vendo que tem rolado isso, né? Você contou uma história legal de game. A gente tem uma discussão grande dentro da propriedade intelectual para saber de quem são. Por quê? Porque os tatuadores fazem tatuagens e ninguém reclamava o diretoral de tatuadores. Porque você faz uma tatuagem e você paga por essa tatuagem e tá tudo bem. Só que aí os jogadores da NBA foram para fazer jogos online e quanto mais na tela está caracterizado aquele jogador e as tatuagens te dão essa característica, você pode botar o jogo mais caro, porque é mais real. E aí os tatuadores entraram com um processo contra a NBA dizendo que tudo que for tudo que aparecer de tatuagem que eles fizeram, que vai ser vendido nos jogos online, eles vão ter que receber royalties por isso. Uma fofoca boa, né? Eu não sabia dessa fofoca. Não sabia dessa fofoca, não? Tem uma outra que é muito boa também, do Game of Thrones. Tem um cara que fez eu nunca assisti Game of Thrones, mas eu sei que tem uma poltrona lá. Tem, menina, babado. Aí um cara fez um carregador de celular num formato da poltrona. E começou a vender na internet, nos Estados Unidos. E aí, acabou. E as pessoas começaram a escrever para a Warner. Pedindo mais. Pedindo. E aí, eu não sei nem o que é isso. Onde que tá? E aí, a Warner foi lá e processou o cara. Ixi. Eita. Porque ele usou a poltrona no Game of Thrones. E ele ganhou. Por quê? Porque ele falou que essa poltrona não era do Game of Thrones. Era uma inspiração de todos os filmes medievais e etc, etc. Imagina, uma pessoa brigar com algo grande, com algo grande, né? Também, de uma cantora de funk. No clipe não, no show, né? Eu vi um clipe que no clipe apareceu um grafite. Ela gravou numa favela e tinha um grafite nessa favela. Uhum. E aí o grafiteiro entrou com um processo. Eu tenho até um artigo falando sobre isso. Sobre de quem é o diretoral dos grafiteiros. Ô, Renata, busquem aí. Então você acredita, assim, pelo que você está falando conversando com a gente está seguindo um caminho errado, então, né? Não. Eu falo sobre quando você cria, aí você, em vez de você primeiro você defende, primeiro você protege, diz que é seu, expõe. Depois você expõe. Esse caminho para qualquer coisa, exatamente, para qualquer coisa. Tanto para uma invenção que vai gerar um produto, como para uma invenção que a gente fala que são as invenções de espírito, né? O diretoral são as invenções de criatividade. Então, e a criatividade mais ainda, porque é muito mais fácil você reproduzir coisas do que você fazer um produto, uma vacina que demora um pouco mais de tempo. E se isso está acontecendo dessa forma, você acha que tem alguma dificuldade assim para poder fazer esse processo da proteção? Acho que sim. Acho que a gente tem uma... É aquilo, o Brasil é o 4º país do mundo a ter uma lei de proteção de propriedade intelectual. O 4º. Inglaterra o 1º, Estados Unidos o 2º, França o 3º, com a vinda da família real para cá, em 1808. Em 1909, a gente tem uma lei de propriedade intelectual. Então, o 4º país do mundo. Mas a gente não conhece sobre isso. Então, a gente tem
brigas de cantores, por exemplo, lives na pandemia que derrubaram. Lives de ginástica, sabe? Aqueles professores que fizeram ginásticas. Faz sem música, porque se botar música, vai ser derrubado. E por que ninguém sabe disso? Eu tenho uma teoria de que é muito bom a gente não saber dos nossos direitos, né? Começa a não saber dos nossos direitos. E a lei de propriedade intelectual é uma lei industrial e diretoral, o sistema é um sistema de direitos. Então a gente não conhece. Não é dado não é uma disciplina obrigatória das faculdades de direito no Brasil. Então a dificuldade é de conhecer. E é um processo burocrático. É caro. Né? Você tem que ter uma linguagem de advogado e é um processo que é burocrático mesmo, né? E aí, enfim, mas é fácil, o INPI, aí eu vou fazer uma propaganda do INPI que eu acho que é importantíssima, tem minha primeira patente, minha primeira registro, minha primeira marca, tem dizendo tutoriais de como você fazer de uma maneira muito mais fácil. Ô, Renata, e você fala muito que a inovação no Brasil não está só dentro da academia ou fechada nas salas, ela também vem muito das periferias. Você tem alguns exemplos legais? Tem. A FAPERJ, né, a gente tem um edital chamado Favela Inteligente, que a gente quis promover aquilo que é inovação dentro das comunidades. E a gente fez um edital piloto na Rocinha. E aí a gente tem grandes... A gente sabia que ia ser legal, mas a gente não tinha noção do quanto ia ser legal, né? A Rocinha está fazendo um parque tecnológico, junto com a PUC ali na Gávea, um parque da Rocinha. E a gente tem um sabão, que para mim é a grande invenção deles. É um cara que transforma os dejeitos da favela, né, da comunidade, em sabão. E ele vende esse sabão. E é um sabão que eu já usei e é melhor do que qualquer outro sabão para ficar branco, para tirar mancha, que existe aí no mercado. E um outro é o Carteiro Amigo, que é Esse projeto é genial. É um projeto de entrega de correspondências na comunidade, né? Eles foram até já por Shark Tank, estão até sendo investidos. Então a gente tem alguns... a gente está fazendo um segundo edital que vai envolver outras comunidades. Eu não posso nem falar muito dele, porque ainda está em negociação, mas que vai envolver, além da Rocinha, outras 3 comunidades aqui no Rio. E é isso, para pegar essa economia criativa que eles fazem, né, e que a gente nem consegue enxergar, e transformar isso em produto. E a gente quer que eles façam seus produtos e tragam melhorias para a própria comunidade, né, na verdade. Essa é a ideia. E dentro desse edital tem um acompanhamento? Tem um acompanhamento que é feito por 2. A gente escolheu... É um edital que precisa de 2 acompanhamentos, de 2 grupos de acompanhamento das universidades. Tem um da UFRJ e um da PUC. Uhum. Da PUC cuida do núcleo da Rocinha, e da UFRJ também, mas aí agora a gente vai ter nas outras comunidades, que vão ficar mais direcionados a essas comunidades. Então a PUC tem feito um trabalho sensacional junto com esse edital. Tô chocada. Eu queria conhecer todos esses projetos. Só de falar. Vários, são 20 na verdade. Eu também já queria testar esse sabão. A minha cabeça veio Manda lá pra casa. Essa semana uma roupa minha manchou, foi bom, esse sabão pra mim. É surreal. A gente foi tem um evento chamado Rio Innovation Week. Caríssimo pra poder... Não deu certo. Tem um evento chamado Rio Innovation Week, né, que tem todo ano no Rio, e vai ter agora de novo em agosto, e a FAPERJ participa, e ele vai estar lá, porque a gente sempre leva ele pra falar. Como é o nome? Tudo bem. A gente coloca depois pra galera. Tá bom. Eu tenho o nome de tudo e agora esqueci. Não tem problema, Tá a gente tudo bem, coloca Ana. na legenda. Porque eu chamo ele de vereador. Todo mundo tem um apelido, tá tudo certeza certo. que ele vai Um dia ele vai ser. Com certeza absoluta. Eu voto em você. Se for pra trazer inovação, E eu só chamo ele de vereador. Aí agora não sei mais. Eu tô curioso pra conhecer esse sabão agora. Muito curioso. E você foi professora 14 anos? 14 anos. De bioquímica. Não, eu fiz doutorado em bioquímica, aí no meu pós-doutorado eu fui para a área de inovação, e aí eu já virei professora de propriedade intelectual e empreendedorismo. Para a área biológica. Entendi. Então, por exemplo, nem os advogados têm as faculdades de direito têm essas disciplinas obrigatórias, e os meus alunos da biologia têm essa disciplina obrigatória. Você fala muito que nós somos a última geração que vai conhecer o mundo como ele é, que a partir de agora não vamos mais conhecer o mundo, mas sim como que ele vai ser, né? E eu queria que você falasse por essa perspectiva da educação, de quem é professora também, foi professora há tanto tempo, como é que a gente vai se adaptar, que habilidades a gente vai precisar desenvolver para trabalhar com inovação. A gente está nesse processo da transição, que é um processo muito difícil, né?
Então, a gente sempre estudou na escola sobre Revolução Industrial, né? Então, a gente está vivendo uma revolução do conhecimento que a gente fala, né? Então, a gente está saindo do industrial para o conhecimento. Então, tem países que já estão lá na ponta do conhecimento, tem lugares que estão começando a transição. Então, os alunos, né, os graduandos, os mestrandos, os doutorandos estão nessa área do conhecimento. E eles... É isso, eles vão ter que ter... Por exemplo, hoje, qualquer aluno de biologia vai precisar aprender a programar. Não faz o menor sentido você ter um biólogo daqui a 5, 6 anos que não sabe programar. Ou que não tenha, não aprenda sobre inteligência artificial, por exemplo. Ou um engenheiro que não vai entender sobre bioeconomia. Porque os problemas, a gente fala muito da educação através da solução de problemas, né? Então, você tem um problema ambiental, e aí, para solucionar esse problema, você vai precisar de um engenheiro, de um matemático, de um geógrafo, de um historiador e de um biólogo. Então, você traz a solução. Tem países que já colocaram isso, né? E são super bem-sucedidos, essa educação por projetos ou por problemas, que a gente fala. Então, a gente aprendeu, né? E aí, estudando um pouco a história das universidades, etc., a gente criou-se um sistema cartesiano, né? Do René Descartes. Então, ele dividiu matemática, português e etc. E que deu certo nessa sociedade industrial. Mas agora a gente está, de novo, passando por isso, por essa transição. E a gente vai ter que pensar em como resolver isso. Então, a universidade é a mesma que existe desde essa erinha, né, que foi criada, separando da religião, porque precisava separar. Então, ficou tudo o que a gente chama da Torre de Marfim, né? A universidade tem essa Torre de Marfim. Agora a gente não pode mais ter Torre de Marfim. A gente viu que a Torre de Marfim atrapalha, porque a gente não conversa com... Você falou da dificuldade de dizer como você trabalha para os seus pais. A gente tem esse problema na universidade, né? Eu me lembro que na minha tese de doutorado, minha mãe ficou lá e meu pai 5 horas. Imagina, tá falando de ressonância magnética nuclear, que negócio de matemática de 3º grau, sabe? Uma loucura. 5 horas ouvindo. 5 horas de defesa. E aí, quando acabou... E aí eu fui respondendo as perguntas e não tinha ninguém. Os meus amigos ficaram para minha prestação, mas na hora da arguição, todo mundo foi embora, né? Porque ninguém tem tempo. Aí quando acabou, assim, que eu fui olhar para trás, estava minha mãe, meu pai e a minha orientadora de Recife, que fez, né? Que é a minha melhor amiga, que veio ver, que entendia um pouco mais, né? Óbvio. Mas e eu falei assim, isso é uma loucura, a gente precisa aprender a falar. A gente viu aí, né, nas vacinas, a gravidade que foi, a quantidade de fake news que existiu, porque as pessoas não entendem. E a gente se formou na universidade, a gente fala que a gente fala para os nossos pares, né? A gente não pode mais falar para os nossos pares, a gente tem que falar para vocês, tem que falar para as pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que estão do nosso lado. Então, eu me lembro que na pandemia eu ficava desesperada, porque eu convenci muita gente a se vacinar. Né? Então, porque eu sempre estudei. A filha do Renato sempre estudou, então liga para ela. As pessoas de Recife me ligavam. Pergunta pra Renata, gente. Quase uma consulta. Quase uma consulta. E eu falando, tem que vacinar. E depois, meu Deus. Pergunta pra Renata. Se a Renata falar que sim... Se ela falar que não... Se ela falar que e aí, não... vem uma coisa que tem a ver com a inovação, né? Que é, as pessoas falam assim, a vacina foi feita muito rápido. Não foi. Ela tem 40 anos. A vacina de RNA, que é essa grande inovação que a gente viu com o coronavírus, ela começou a ser feita há 40 anos. A pesquisadora que ganhou o Nobel, né, que ganhou o Nobel ano passado, que é a Katalin Karikó, começou a trabalhar com RNA há 40 anos, pensando em vacinas para câncer. Ninguém pensava no coronavírus, porque de fato o coronavírus não existia. Mas o processo para fazer a vacina estava todo pronto. Faltou um agente. E aí, por que foi rápido? Porque tinha muito dinheiro e todo mundo trabalhando para que isso funcionasse. Então foi rápido. Focado nisso. Exatamente. Foi rápido transformar aquilo que já existia num produto pronto para o seu braço. Por que a gente não tem vacina da malária? Porque a gente não sabe? Não, porque precisa ter mais dinheiro e mais investimento. Mas a malária não é uma coisa que o mundo quer saber, né? Agora, faz uma vacina para Alzheimer. Em 5 anos, quando descobrir como é que vai ser, que a gente já está conseguindo fazer, em 5 anos a gente vai fazer, vai estar pronto. Então, não é só o conhecimento, é conhecimento mais investimento. E para ter investimento, precisa ter algo que traga. Então, acho que você fez uma pergunta dos alunos, o que eles vão poder ter? Eles vão ter que ter esse viés além do conhecimento técnico. De novo, não dá mais, eu ensino meus alunos, como eu falei, a fazer marketing. Aí no dia do Shark Tank, eles têm que ir todos muito arrumados, para pegar dinheiro, aí eles vão tudo arrumados. Professora, eu vim no trem. Professora, eu vim no trem de paletó e gravata.
Esse é o caminho. Porque esse é o caminho, é saber falar com outras pessoas. E aí vai desde da pessoa que limpa a sua sala de aula até um empresário. O empresário, quem vai te dar dinheiro, né? Aquelas pessoas, a gente tem um negócio chamado elevator pitch, né? Que você tem que convencer o cara no elevador. O cara tem que dar o seu cartão. O cara tem que dar o cartão para você conseguir falar com ele. Então, em 40 segundos, você tem que convencer o cara e você tem uma ideia que vai mudar o mundo. E tem vários, é muito engraçado, porque o que você pode fazer? E é isso, você tem que dizer assim, olha, eu sei resolver isso, eu sei como fazer e eu vou precisar de dinheiro para fazer. E aí você vai ganhar mais dinheiro se você me fomentar. Essa é a ideia. Então, não pode mais ser prolixo, né? Acho que isso também é uma outra coisa. Tá tudo muito rápido, os alunos vão ter que falar mais rápido. Agora você citou aqui esse período da pandemia e eu fiquei curioso para saber uma coisa, assim, eu acredito que seja bem essa resposta. A maior dificuldade que a tua área encontrou, que você encontrou no período da pandemia, foi a desinformação? Foi a desinformação. A desinformação e a produção de informações inverídicas, né? E foi um desafio porque era tudo muito novo. Era tudo muito novo. Então, quando eu falava né? assim, a vacina vai dar certo, eu também estava arriscando. Eu sabia que ela ia dar certo, porque bioquimicamente não tinha como dar errado. Mas eu também não sei, né? Não estava lá no processo. Mas eu arrisquei. E assim, tendo que ligar para falar com as pessoas sobre isso. A gente ficou muito exausto na pandemia, né? Todo mundo que trabalha com saúde. Sim. A gente ficou realmente muito exausto porque tinha que falar coisas óbvias, né? E aí a gente tem no Brasil, por exemplo, hoje uma falta de vacinação, né? Sobe as quedas, subiu o índice de sarampo, por exemplo. Estão falando, inclusive, nos voos, estão falando sobre sarampo, começaram a falar porque está tudo voltando. Exatamente, eu peguei um voo agora semana passada e ele falou isso, eu fiquei igual idiota, aplaudindo. A professora, tá on. Mas é porque eu fiquei tão feliz quando uma empresa, sabe, Sim, de aviação pensa nisso, porque tá colocando um monte de gente. Isso também é um pouco de inovação, né? Você pensa nas parcerias que podem ser feitas nesse lado público, privado, as instituições, as universidades. Eu sou uma fã das parcerias público-privadas. Eu acho que a gente vai inovar. Existem teorias de inovação, né? E formas de inovação. Então, tem uma chamada hélice tripla, que é essa inovação que eu acredito, que é quando você coloca o governo, a empresa e a universidade para falarem a mesma língua. Não dá para falar a mesma língua, mas dá para pelo menos a gente tentar... Gostar do mesmo assunto. Conhecer as mesmas gírias, assim, para a gente conseguir se comunicar, né? Então, a hélice tripla é uma teoria de inovação que funciona. Eu acho que a gente funcionou em países como Coreia, por exemplo. A gente não é exatamente como a Coreia, né? Mas a gente tinha, economicamente, a gente era muito parecido com a Coreia nos anos 80. A Coreia está aí hoje como, sei lá, o 15º país mais inovador do mundo, produzindo produtos, e a gente continua patinando nessa inovação. Então... Renato, tem uma notícia para te dar. A gente tá chegando no final. Ai, gente. Vozinha triste, tristeza. A gente vai ter que ir muito assunto. A gente faça um curso de, meu curso de extensão, a gente pode montar um curso de extensão. Vamos fazer, eu acho. Vocês vão na comunicação e eu vou... Nossa, essa temporada tá ótima. A gente já quis montar documentário. Agora a gente vai fazer um curso de extensão. Curso de extensão é ótimo. Eu adorei esse convite. Eu tô lá, com certeza. Eu preciso muito conhecer mais desse mundo para poder te ajudar a propagar isso aí com mais informação, combater a desinformação. Mas agora eu vou com um desafio com você, tá? Tem. Numa palavra, você definir pra gente, inovar na educação é? Salvar o mundo. 3 palavras. Tá valendo, salvação. Tem liberdade. Pode ser salvação. Tá bom, é salvação. A galera da saúde tem liberdade total com a gente, total, gente. faz o que quiser com a gente aqui. É salvar o mundo, assim. A inovação, e é engraçado isso, porque a inovação tem tudo a ver com a educação. Não há países inovadores, não há sistemas inovadores que não são sistemas que apoiam a inovação, que apoiam a educação. Então, não há como você inovar se você não pensar na inovação, né? E no Brasil, a gente precisa pensar na educação para inovar, para salvar a vida das pessoas, mas para melhorar o bem-estar de todo mundo, né? Acho que o Brasil precisa melhorar o bem-estar dos brasileiros. E a inovação, acho que na saúde vai fazer isso acontecer. No meio ambiente. Maravilhosa, Renata. Sem dúvida, saímos daqui bem esperançosos com essa conversa. Oba! Então, muito obrigada, Renata. Volte sempre. Esse foi mais um episódio do Falando de Propósito. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades e, como a gente falou aqui, transformações.
Como a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente se junta com quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Então, ouçam, compartilhem, mandem para todo mundo. Isso! A palavra da inovação tem que ser espalhada, não é mesmo? Exatamente. É a inovação com propósito, né? Acho que tem tudo a ver com podcast. É você pensar em inovar com propósito. A gente quer inovar para criar tecnologias maravilhosas, mas a gente quer inovar para melhorar a vida dos outros. A gente precisa melhorar o nosso convívio. Acho que é isso que a gente faz. Obrigada. Que a gente quer fazer. Obrigada, Renata. A casa é sua, volte sempre. Bom, mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. Então, como a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente se junta aqui nessa mesa com quem também está nessa jornada pela inovação e pela inclusão social para amplificar a nossa voz. Obrigada.